pessoal! O canal Meus Bichos tem a honra de receber a veterinária Andréia Cristina Nascimento, da Clínica Bichos e Rabichos de Barra Mansa, que será responsável pela seção Fale com Vet no portal Meus Bichos. Este espaço é reservado para o nosso público enviar suas dúvidas quanto à saúde de seus pets para nosso especialista esclarecer. Seja bem-vinda, doutora Andréia! Muito obrigada. Doutora, eu considero tão importante a relação entre tutor e animal, que o tutor entenda que bicho é um ser que sente dor, que precisa de cuidados e tudo mais, né? Eu gostaria que a senhora destacasse a importância da posse responsável. Sim, boa tarde a todos, né? A posse responsável é uma situação muito importante nos nossos dias, né? As pessoas adquirem os bichinhos por acharem que eles são fofos, por serem bonitinhos, mas deixam de levar em conta algumas situações, como, por exemplo, se ele vai crescer, né? Se ele vai precisar de algumas necessidades especiais, deixa de pensar se vai adquirir um filhote ou um adulto, né? Qual a raça, se vai ser um cachorrinho ou um gatinho. Então, essas coisas influenciam bastante, porque às vezes aquela família não tem condições ou não sabe interagir com um animal de determinada raça. Por exemplo, às vezes não tem um espaço suficiente para um animal de determinada raça. Às vezes o espaço caberia um pincher, a pessoa adquire um dog alemão, por exemplo, né? E isso acaba causando alguns transtornos à família e até o próprio animalzinho. Porque para isso a gente precisa ter noção de que aquele animal vai crescer, de que ele vai precisar de um espaço maior, vai precisar de necessidades de tratamentos veterinários específicos, né? Para cada tamanho, um animal pequenininho gasta menos produtos, menos ração, o custo é menor, o tratamento é menor do que um animal de porte grande, e tudo um pouco mais caro devido ao tamanho dele. Então, às vezes, a família deixa de levar isso em consideração, porque acha que é muito fofinho. E, às vezes, pode adquirir até mesmo um animal agressivo, porque ele é muito fofinho. E depois o animal fica de uma tal forma que eles não conseguem adestrar, não conseguem fazer com que ele seja obediente, educar o animal de forma correta, e acabam, às vezes, abandonando esse animal na rua, né? Ou amarrando, prendendo o animal ao fundo do quintal, e aí esse animal vai sofrer muito, vai sofrer muito com essa situação, e trata-se também até de uma questão de maus tratos, passa a ser maus tratos para esse animal. Então, as pessoas têm que avaliar bastante, né, essa questão de adotar um filhotinho, de adotar um animal, ou filhote ou adulto. Procurar sempre conversar com o médico veterinário para poder saber se que animal se enquadra para aquela família, para aquela situação. Justamente, né? E tem que avaliar, são vários aspectos, o aspecto financeiro, tem toda uma rotina de vacinação, né, doutora? Muita coisa. E agora estamos vivendo um ano que fomos assombrados por essa pandemia do coronavírus, que provocou muitas dúvidas nos tutores em relação ao risco de os animais serem transmissores da doença, de disseminarem a Covid-19. Houve, inclusive, casos recentes de diagnósticos em cães e gatos com a doença, inclusive aqui no Brasil. Teve um caso bem recente. Casos estes que ainda estão sendo estudados pelos cientistas. O que se sabe até o momento, Dona, sobre a relação entre o coronavírus e os animais domésticos? Então, tem muitas espécies domésticas, né, que podem desenvolver realmente o coronavírus. Tanto que existem muitas vacinas para alguns animais, né, para os cães, para o gato, para os porcos, né? Existe vacina contra o coronavírus. O coronavírus não é uma doença nova, né? Não é um vírus novo, né? Mas ele já tem há bastante tempo, tanto que alguns animais há bastante tempo já têm essa cepa viral incluída nas vacinas, né? O Covid, sim, é um vírus mais novo que o ser humano, Covid-19. Esse vírus é mais novo que o ser humano. É porque é um vírus diferente, né? O coronavírus dos animais, não é isso? Isso, dos animais é diferente do humano, né? Uhum. Então, tanto que a vacina do cachorro é específica do coronavírus do cachorro,
né? E para nós, se fosse assim, então a gente poderia usar a nossa vacina, a vacina do cachorro para vacinar o ser humano. A gente não ia precisar estar procurando a vacina aí, né? Buscando essa vacinação. Né? Mas não é bem assim. Ele é espécie específica, né? Mas com o Covid-19, com o nosso novo coronavírus, alguns animais, como os cães e os gatos, eles estão sendo sensíveis a esse vírus, né? Os gatos, já foi provado que eles desenvolvem a doença. Teve alguns casos de gatinhos, né? Teve um tigre nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Nova York. Teve um gatinho na própria China, né? E aqui no Brasil, parece que recentemente tem um gatinho também que foi detectado aqui, Sim. né? E os cães, até o momento que eu saiba, os cães, eles foram testados positivos para coronavírus humano, para o Covid-19, foram testados positivos, mas não haviam desenvolvido a doença, né? A doença não foi a termo. E os gatinhos, sim, desenvolveram uma doença mais leve, mas eles podem ficar doentes com coronavírus humano, sim. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado aí, para não achar que a vacina do bichinho pode servir para a gente também, como foi alguns casos, algumas pessoas estavam achando isso, né? E, enfim, tem cada espécie, tem seu vírus específico. Está sendo estudado ainda, né? Está tudo sendo analisado ainda pelos cientistas, essa relação, né? Animal com esse novo vírus, né? Coronavírus, né, doutora? Isso. Aí, no caso, quais as suas recomendações dos cuidados e prevenções para os tutores de animais? Então, é importante, né, que esses tutores, se eles tiverem com alguns sintomas do coronavírus, importante que eles se afastem dos seus animais de estimação, deixe que outra pessoa possa cuidar para eles, né, já que o gatinho pode se contagiar, né, com esse vírus. Então, o ideal é que ele se afaste dos animaizinhos de estimação, pede para outra pessoa estar fazendo o tratamento desses animais. Mas não precisa abandonar os animais. É só mesmo pedir para uma outra pessoa que passa a cuidar por um período até o proprietário se recuperar, né? Porque ao espirrar, ao tossir, né, ele pode liberar o vírus no ambiente e o animalzinho está sempre junto ao dono, né? Às vezes o proprietário tosse na mão, né, ou espirra na mão, e aí vai acariciar o animalzinho, passa o vírus pro pelame deles, né? E aí eles podem, no caso dos gatinhos, eles podem vir ficar doentes dessa forma, né? E aí essa é uma situação importante. Eles têm que o básico, o principal é o fato de se isolarem dos animaizinhos. Uhum. E é necessário também ter aquele cuidado de lavar as mãos, algum tipo de cuidado nessa interação com o bichinho em casa também? Sim, é muito importante isso, né? A gente ter esse contato, ao cuidar dos animais, é importante, principalmente aqueles animais que vão à rua, vão passear na rua, né? Precisam também voltar para casa e terem as patinhas higienizadas, né? E não tirar a rotina do animalzinho do banho, né? Do banho semanal. Aqueles que têm a rotina também vão ajudar a aliviar um pouco a carga viral do pelo. Se bem que também, né, os cientistas já perceberam que a carga viral que o animalzinho tem no pelo é bem pequena, né? Eles acham que essa carga viral é impossível de transmitir o vírus para o ser humano. Mas, como é uma coisa muito nova, não vale nada, não tem nada demais a gente poder se resguardar, se prevenir e fazer da forma correta, sempre lavando as mãos, higienizando as mãos, e as patinhas ao irem à rua, higienizar também as patinhas, porque para eles não levarem para dentro de casa o vírus, né? É importante. Pode passar álcool gel nas patinhas dos bichos, doutora? É uma dúvida de muita gente, né? Agora nessa. E agora o que eu faço? Como higienizar corretamente quando voltar de um passeio nessa época de pandemia? Então, o álcool gel, ele pode ressecar muito as patinhas dos animais. Existem produtos específicos dos animais que podem ser utilizados para essa higienização. Até mesmo os banhos a seco, que a gente compra nas lojas mesmo de produtos veterinários, né? Nos pet shops. Esses banhos a seco a gente pode estar utilizando para limpar as patinhas deles. E pode também a própria água e sabão mesmo, né? O detergente, dar uma lavadinha na patinha, depois secar bem,
para evitar que Uhum. os patinhos fiquem com fungos, que pode dar umidade ali, pode desenvolver fungos, né? Então, Uhum. assim, é o mesmo que nós faríamos, né? Lavar e higienizar as mãos para poder matar o vírus. Seria o Só, ideal. doutora, só aquele lencinho umedecido, tipo de bebê, só aquilo já é suficiente? Ou não? Teria que ser uma melhor higienização, como a senhora falou. Pode até passar água com sabão. Ou seria ideal o banho a seco mesmo. Nesse caso, o banho a Uhum. seco faria um efeito melhor do que só o lencinho umedecido. Ah, sim. Aham. Certo. Inclusive, por falar em pandemia, doutora, o isolamento social foi uma das medidas de proteção, né, de precaução contra o novo coronavírus. Agora, muitas pessoas, a fim de amenizar a solidão causada pela pandemia, adotaram animais. Um efeito positivo, mas que também trouxe um efeito contrário em meio a esse cenário, que foi um aumento no abandono de animais, o aumento do abandono pós-quarentena. O que acontece, na sua opinião, doutora? É uma falta de compromisso em assumir um animal? Porque aí, mais uma vez, surge aquela necessidade de enfatizar a posse responsável, não é? Eu gostaria que a senhora encerrasse falando dessa questão, mais uma vez, do abandono, e também destacando os benefícios que a convivência de um animal com o ser humano pode proporcionar. Sim. Então, o Brasil, né, o mundo, está vivendo uma situação socioeconômica muito difícil, né? E muitas pessoas que perderam o emprego, ficaram desempregadas mesmo. E, assim, não contavam que essa situação iria acontecer, né? E por isso eu acredito que, por conta dessa situação, muitos animais estão sendo abandonados mesmo, por conta da condição de nutrir aquele animal, de alimentar aquele animal, de cuidar daquele animal, né? Não ter condições de estar comprando muitos alimentos e tal, e encaminhando ao veterinário. Então, eu acredito que nessa situação está ocorrendo um pouco mais de abandono por conta dessa situação. E também, eu acho que os proprietários, por estarem mais dentro de casa com esses animais, mais tempo presente com eles, então, uma perceber que o animal faz cocô, que o animal tem cheiro, né? Então, algumas coisas que no dia a dia eles não percebiam. E passou a incomodar. Um animal late, né? Ou então mia, no caso do gatinho, e passa a incomodar. E com isso, resolvem abandonar. Mas é importante realmente relembrar, né, que o abandono é crime. Né? Agora, o abandono é crime, os maus tratos é crime, e realmente a pessoa, antes de adquirir um animalzinho, ela tem que levar em considerações os gastos, até mesmo futuros, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem poupança para aquele animalzinho de estimação, porque eles sabem o que pode acontecer no futuro. As doenças são imprevisíveis, né? Quando a pessoa costuma levar o animalzinho frequente ao veterinário, aquele animalzinho tem a saúde melhor do que aquele que só vai quando tem uma diarreia, ou quando tem um vômito. Então, a pessoa consegue avaliar o animal melhor. E aí os gastos acabam também sendo menores, né? Porque faz uma avaliação mais constante. Então, assim, é importante lembrar que os animaizinhos precisam, têm as necessidades deles, né? Eles têm, eles precisam do conforto deles no lar, né? E, enfim, não recomendo ninguém a fazer abandono de animais, ainda mais agora nessa época que os maus tratos estão muito grandes, né? Evitar. E o quanto que faz bem ter a companhia de um bichinho, doutora? Quais são esses benefícios que a senhora pode destacar? Muito bem, né? O bichinho faz muito bem. E assim, o próprio nome já diz, animal de companhia. É um dos primeiros benefícios é que o homem não vai ficar sozinho. Ele tem uma companhia, alguém ali do lado dele. Se ele está triste, se ele está alegre, tem alguém ali com ele. Né? Não é uma pessoa, é um animalzinho, mas aquele animalzinho muitas das vezes só falta falar, um proprietário. É Né? verdade. Então, diminui os riscos de problema cardíaco, de infarto, diminui os riscos de infarto, diminui o estresse, aumenta a imunidade da pessoa, diminui a depressão. Com essa pandemia, muitas pessoas entraram em depressão. Então, o animalzinho, ele age nisso. Ele faz uma gracinha, ele brinca, pula,
Então ele diminui, a pessoa deixa de ficar tão estressada, tão triste com aquela situação, né? Na verdade, ele aumenta os benefícios, os exercícios físicos, a pessoa passa a fazer mais exercício porque tem um animalzinho que precisa dar uma caminhada e fazer uma necessidade fora de casa, então ele é obrigado a levar aquele animalzinho. Então diminui também os índices de obesidade, né? Então, assim, aumenta a expectativa de vida do proprietário, a pessoa passa a ter mais interação social, a ter mais concentração com as coisas. Então, tem muitos benefícios. Tem muita coisa legal apresentar o bichinho de estimação. Só quem tem e sabe o quanto é legal. Ai, não tem sentimento mais puro e verdadeiro, né? É uma coisa mais gostosa. Muito bom. Doutora, muito obrigada e todo sucesso com a sessão Fale com o Vet no portal Meus Bichos.